Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma vez o Espaço Parlamentar. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o Janeiro Branco. E essa campanha, ainda nova, que merece muita atenção, é uma campanha que quer mobilizar a sociedade. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial para falar sobre esse assunto. A psicóloga Ana Elisa Carvalho, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie e especialista em análise psicodramática pela Escola Paulista e Psicodrama. Ana, seja bem-vinda. E eu gostaria, Ana, que você relatasse para nós aqui um pouquinho do que é Janeiro Branco, mas antes de tudo, Ana, por tantos anos aí de experiência, você esteve aí na faculdade no Salesiano, né? E o que você está fazendo hoje? Isso. Obrigada pelo convite novamente. É muito bom estar aqui com vocês e falar de um tema tão especial. Sou muito grata a essa Casa Salesiana que me acolheu, né? Fiquei como coordenadora do curso há 17 anos e praticamente 20, né? Na docência. E aí, como tudo na vida, a gente precisa repensar, remodelar. Então, há um ano já que eu me desliguei da faculdade e agora eu estou integralmente no consultório em atendimento. Então, estou full time no consultório. Ana, então vamos falar sobre Janeiro Branco. O que seria essa campanha Janeiro Branco? Então, Janeiro Branco é uma campanha que visa conscientizar e ampliar o conceito de saúde mental. Então, a gente, depois da pandemia, que é o que a gente fala, a terceira, quarta onda, ela tem relação com a saúde mental. Depois de tudo que a gente já passou, né, de um momento tão estressante, a saúde mental, ela ficou muito visada e necessária, né, porque as pessoas, elas foram... Você sabe que a pandemia, ela foi uma lente de aumento para aquilo que já existia. Sim. Então, muitos transtornos mentais, as pessoas começaram a prestar atenção, porque elas ficaram fechadas. Sim. E depois da abertura, né? Então, a gente começou a perceber as dificuldades e o olhar se voltou. Não que não existisse, mas o olhar se voltou para a saúde mental. Então, o Janeiro Branco, ele é um momento da gente poder olhar especialmente, né? Para algumas questões de saúde mental, que a gente precisa também falar um pouco depois de transtornos mentais, o que são eles, né? Mas a saúde mental, ela abarca toda a questão de doença e também da gente pensar no bem-estar, o que eu posso fazer para melhorar. Qual seria a proposta dessa campanha Janeiro Branco? Então, Janeiro Branco, a gente pensa assim, né, que é uma folha em branco, por isso esse nome. Então, uma folha em branco em que a gente pode começar e repensar, né, a gente passa aí o final de ano cheio de festa, Natal, Ano Novo. Então, é um ciclo que se fecha e outro que se abre, janeiro. E branco porque eu posso escrever o que eu quiser nessa folha em branco. Então, a gente pensa, né, o ano são 365 dias, hoje estamos no dia 22? 22. Temos 343 dias, é isso? Né? Para o que a gente vai escrever nesses dias? O que a gente vai rever? O que podemos ressignificar? Por isso, né? Então, essa é a importância. Que legal. Então, seria uma folha em branco para aquelas pessoas que não ficarem colocando aqueles problemas na mente. Ela tem a oportunidade de reescrever uma nova história. Isso. Seria isso, né? Isso. Legal. Isso. E quem idealizou, Ana, essa campanha tão importante que eu pesquisei e vi que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma lei federal com um mês inteiro para falar sobre saúde mental. Então, assim, eu gostaria que você falasse quem idealizou essa campanha tão importante. Começou em Minas, com Leonardo Abraão, psicólogo, em 2014. Então, já são 10 anos. 10 anos. Então, primeiro ele virou uma lei municipal, depois estadual, e isso ampliou para o Brasil. Né? Então, se você for procurar lá no Google, Instituto Janeiro Branco. Né? Existe instituto, ele tem a logo, tem material para campanha. Né? Então, é uma ONG que trabalha e tem essa concepção de trabalhar a prevenção e a conscientização da necessidade de saúde mental. Sim, então
A campanha Janeiro Branco é como uma campanha aí, Outubro Rosa, Isso. Setembro Amarelo, Agosto Lilás, que traz informação para a sociedade. Exatamente. É o que Seria eu falo, que também o nosso uma ano ele é campanha- colorido, né? Isso, verdade. cada mês é uma cor. Verdade. E tem ganhado mais força. Por exemplo, aqui na cidade, eu já vou para a 3ª palestra sobre o Janeiro Branco. Olha que importante. Né? Já fiz em empresa, Sim. já fiz na Santa Casa. Então, as empresas e as instituições estão começando, né, a abrir os olhos para a necessidade. Né? Mas é o que a gente diz. Levar informação, Levar né? informação. Porque eu fico imaginando, eu sempre falo isso, que a gente somos portadores da informação e a gente precisa levar a informação, porque às vezes você fala de algum tema, a pessoa, Janeiro Branco, acha que é uma cor. E tem a ver com informação, de levar, eu falo que a informação, ela liberta. Então, se a pessoa, às vezes, ela está passando por algum problema, aquela informação vai chegar até ela e ela vai se, puxa, é isso que eu estou passando. Então, é muito importante levar a informação, né, Ana? Isso. Legal. E o que a gente pode fazer, Ana, para cuidar da saúde mental? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo, né? Não é Sim. só psicólogo que vai te ajudar. O psicólogo, ele é um dos recursos, né? Aqui na cidade a gente tem a felicidade de ter uma estrutura muito boa de saúde mental. Sim. Atendimentos em unidade básicas de saúde, o projeto Seja Bem-vindo. Então, a gente tem aqui um sistema que acolhe, né, com profissionais que estão habilitados a isso, né, para esse tipo de atendimento. Então, é um dos recursos. Mas, além disso, né, é você poder fazer uma caminhada, coisa simples, né? Mas não é um dia e depois o mês que vem. Sim, então, é fazer sempre. frequente. É você tentar se relacionar bem com as pessoas da sua família, com o teu parceiro, com a sua parceira. É você cuidar da sua alimentação. É você ir ao médico. Então, às vezes eu recebo gente no consultório, fala assim, eu tô com um problema aqui na perna, com dor. Eu falei, já foi ao médico? Não, né? Então, às vezes passam meses, eu falo, e aí, você foi no seu vascular? Não fui. Né? Então, às vezes, isso é do ser humano, a gente negligencia né, as nossas necessidades. Às vezes atende o outro e não se atende. Então, esse olhar voltado para si e essa percepção, ela é extremamente importante e isso é saúde. Né? Saúde para o corpo, saúde para a mente. Sim. E quais as doenças, Ana, mentais mais frequentes? As mais frequentes, né? Ansiedade e depressão. Olha. Né? Então, no mundo, né, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade, né? E mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. Então, são dois problemas muito sérios, né? Que se a gente for analisar e conversando com pessoas que são próximas, né? Uma pessoa ou outra já teve episódio ou de ansiedade ou de depressão. Então, a depressão ela atinge em torno de 13% da população mundial. Né? 1 em cada 10 pessoas já teve um tipo de transtorno mental, então é muito alto. Você acredita que as redes sociais, ela influencia nesse adoecimento? Ela contribui, Tânia, eu diria que ela contribui. A tecnologia ela é boa e ruim, né? Ela ajuda porque ela acelera, viabiliza uma série de contatos, mas ao mesmo tempo ela é uma das causadoras de ansiedade. Então ela contribui às vezes negativamente. Né? Então, por exemplo, o Instagram, a gente vê a vida perfeita das pessoas. Então a gente quer ganhar dinheiro, quer ficar bonita, quer ter aquele corpo. E necessariamente aquilo ali é uma vitrine. Então, dependendo de como eu faço uso da minha rede social, aquilo precipita, né, uma cobrança muito grande que isso pode me causar e contribuir para a minha ansiedade ou até para a minha depressão. Eu constato que eu não consigo ter aquela vida e fico muito triste. Olha só. E por que é tão difícil, Ana, se cuidar? É mais fácil, eu diria, pela minha experiência de consultório, você vê o outro. Olhar para o outro. Dói muito, às vezes, a gente parar e ver, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Né? Você pode até concordar comigo ou não, mas as pessoas, elas têm uma tendência, né? O problema está sempre fora.
Sim. Né? É sempre o chefe que atrapalha, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente, a culpa é da minha mãe. Sim, Né? Então, verdade. às vezes, parar e olhar para si é muito mais difícil de você, né? Às vezes, numa briga que você tem com o seu parceiro, né? É muito mais fácil falar assim, você não fez, né? Você podia ter me ajudado mais. Mas, de repente, às vezes você não está fazendo alguma coisa, né? Você isso. poderia pensar ou dar o braço a torcer, falar, acho que eu fui grosseira, eu acho que eu podia ser mais cuidadosa, né? Então, é tão difícil por isso, porque a hora que você senta e fala assim, bom, então qual é a minha parte nisso tudo? O que eu posso fazer para melhorar? Porque é essa contribuição que você tem, Sim. né? Com você e para o mundo. A gente vê que a saúde mental, ela é a verdadeira urgência do século XXI. A gente percebe que você deixou aí os dados, são alarmantes, né? Principalmente pós-pandemia, já havia, mas era uma coisa que estava ali incubada, né? É. E pós-pandemia ela veio para mostrar a cara dela, né? E a gente vê que realmente é muito importante as escolas, estar ali num grupo de pessoas, em casa, com as crianças, com os idosos, falar a respeito da saúde mental. Porque, assim, quando você fala de saúde mental, parece, não, é louco, tá falando, não é isso. Eu queria que você explicasse, porque tem a questão da psiquiatria, né? Isso. Seria isso, e tem a questão daquela pessoa que ela não tem distúrbio nenhum, mas ela não sabe que ela sofre essa questão, dessa briga com ela no pensamento. A gente tem visto aí, Ana, muitas pessoas se suicidando. E pessoas novas, 20 e poucos anos, não só aqui no nosso município, acho que foi semana passada que nós tivemos aqui no nosso município, um rapaz que se matou com 28 anos, se suicidou, né? Mas a gente vê no geral, na mídia, no geral, a gente vê as pessoas, elas estão se matando. Então, assim, a gente vê que realmente é uma doença do século XXI e que precisa ser tratada, né? Isso. Então, assim, os transtornos mentais, né, eles são problemas que precisam de tratamento médico, né? Então, tem um mito muito grande. Antigamente se falava, vai para psicólogo, tá meio doido. A psiquiatria é certeza da loucura. Não é mais assim. Sim. Né? A gente não deve pensar assim. O psicólogo é um profissional para te ajudar a entender os porquês. Por que está acontecendo isso comigo? Então, por isso que é um processo. O psiquiatra é extremamente importante porque é ele que tem que medicar. Muita gente se automedica. Ah, meu amigo toma, então vou tomar. Me dá esse remedinho aqui para eu tentar dormir. Né? Então, você deve procurar um médico. O médico ele é responsável por te ajudar também a entender os seus sintomas. Né? Então, médico e psicólogo não é sinal de loucura. Tá? Agora, se eu tenho um transtorno mental diagnosticado, eu preciso tratar, eu preciso desse cuidado. Às vezes eu não tenho um transtorno mental, mas eu tenho, por exemplo, uma tristeza, eu tenho uma ansiedade. Tem pessoas que trabalham muito, workaholic, por exemplo. Né? Então, quando você fica muito focado, por exemplo, e trabalha em excesso, isso está te trazendo muito estresse e às vezes a pessoa não percebe. Tá? Então, ela precisa, por isso que a gente está falando de saúde mental, parar para pensar e tentar entender o que está se passando ali dentro. Às vezes a pessoa não percebe, é o marido, né, é alguém da família que vai falar, olha, você está exagerando, você está mais nervoso do que o normal. Né? Então a pessoa tem a humildade de falar, então se eu não estou muito normal, se alguém está falando que eu estou estranho, deixa eu procurar. Né? Deixa eu procurar ajuda, deixa eu ver se realmente constatar se realmente está com problema. Então o melhor lugar é médico. Sim, né? E a importância da campanha está aí, né? Em conscientizar, porque às vezes a pessoa está passando por tudo isso, mas ela não sabe por onde começar. E aí você está dizendo, procura um médico. E eu acredito que quando a pessoa ela está bem aqui e bem aqui, o resto tudo vai bem, né, Ana? Porque quando a pessoa ela não está bem aqui e desce para cá, aí começa esses transtornos. Seria isso? Isso, uma coisa está ligada à outra, né? Se você está bem mentalmente,
o teu corpo ele vai responder. Ou você vai estar mais ligado para falar, bom, tá tendo um probleminha aqui no meu corpo, deixa eu ver o que está se passando, né? Tem o autor, o Seligman, que ele fala, né, sobre a fórmula da felicidade, né? Como se ela pudesse existir, mas ele fala que 50% é genético, enfim, né? A gente nasce com algumas questões aí, né? 10% são questões circunstanciais, né? Que a gente fala assim, se eu tivesse ganhado na Mega Sena no final do ano, eu ficaria feliz, mas ela não garante a felicidade. Sim. Né? Um casamento, uma mudança de casa, algo que eu comprei, é bem legal, corresponde a 10% nessa conta. E 40% são de ações intencionais, então depende da gente. Grande parte da nossa felicidade vai depender da gente, das ações que eu faço para melhorar, das ações que eu tenho para fazer as pazes com alguém que eu briguei, para repensar, para eu ter a humildade de falar assim, eu acho que eu errei, né? Eu acho que eu posso melhorar. E Ana, para a gente concluir, o que cada um deve fazer nesse ano de 2024 pela sua saúde mental? Então, eu só posso dizer, se cuide. Pensa, vê o que não está bom, vê o que você gostaria de melhorar, né? E faça uma proposta, como assim, sabe quando a gente faz um projeto, né? Projeto a gente tem na cabeça, só que tem que executar, né? Lembra que lá no final do ano, você vai falar assim, bom, o que eu fiz ao longo do meu ano, né? Aquele projeto eu consegui? Eu prometi para mim que eu ia caminhar, eu consegui caminhar? Então, o nosso cérebro, ele esquece das coisas facilmente. Então, tudo tem que virar um hábito. Se vira um hábito, você mantém, né? Mas você tem que ter o quê? Muito empenho. É o que as pessoas, às vezes, acabam e esquecem. Então, vou começar a dieta no início de 2024. Né? Deu 2, 3 meses, esqueceu da dieta. Porque é mais gostoso comer a pizza, é mais gostoso comer doce, né? Então, tenha foco, mantenha e, principalmente, se empenhe. Empenhe o quê? Né? Se empenhe para o seu bem-estar, é para você. Sim. Ana, você quer concluir? Finalizando? Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante e lembre-se que a gente tem mais de 300 dias para colocar tudo em prática, né? Então se empenhe, cuide de você, porque isso é qualidade de vida para você e para a tua família. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a tua presença aqui no estúdio. E eu quero deixar aqui para você uma frase que eu achei bem importante. Ninguém pode voltar atrás e refazer o novo, mas todo mundo pode fazer um novo amanhã. Deus abençoe vocês.